Olá, boa noite a todas e todos. A gente vai fazer uns testes de áudio aqui iniciais, começando a nossa fala, né, como prometido aí. Eu sou Dalma Oliveira, muito boa noite, pessoal. Hoje, segunda-feira, dia 25 de julho, tá certo? A gente está basicamente iniciando essa série de conversa aqui pelo YouTube, nosso canal. E hoje a gente não podia deixar passar, né? Dia 25 de julho é o dia que se comemora o Dia Mundial, Dia Internacional da Mulher Negra, Latina, Afro-Latina, Caribenha. Então a gente decidiu fazer uma fala, na verdade, um registro para a gente começar a nossa caminhada aí na perspectiva de uma pré-candidatura a deputado federal, uma candidatura antirracista, tá bom? E a gente faz a live, então, no início dessa caminhada, para saudar todas as mulheres afro-paraibanas, principalmente, afro-brasileiras, a mulher quilombola, a mulher latino-americana, as mulheres, de um modo geral, as mulheres negras do nosso país, entendendo esse dia como um dia de luta, né? Que foi adotado também aqui no Brasil, principalmente pelo movimento negro, movimento de mulheres e de mulheres negras, o movimento de mulheres negras. E a gente, então, eu queria iniciar essa live a gente fazendo essa introdução, mas também como sendo a segunda-feira, não é isso? A gente iniciar essa conversa, esse bate-papo. Na verdade, é um monólogo que eu decidi oferecer principalmente para aquelas e aqueles que nos acompanham já há algum tempo nas redes sociais, uma fala, né, de um homem negro, um homem paraibano, consciente de sua afro-origem, tá certo? E a gente não pode deixar passar essa data em relação, né, em comemoração. Não é bem uma comemoração, é uma saudação que nós fazemos às mulheres negras da América Latina, afro-caribenhas. É um dia bastante especial que vem sendo comemorado ao longo de vários anos já, aqui no Brasil, tá bom? Eu também gostaria de iniciar essa transmissão fazendo uma saudação ao orixá do dia, Exu Laroye. A gente sempre começa nossas conversas, principalmente usando tecnologia, saudando o orixá Exu, para que ele, de alguma forma, nos ajude a facilitar a comunicação, nossa comunicação entre nós, né? Que a gente está precisando de muito entendimento. E então eu começo pedindo permissão, licença a Exu para a gente fazer essa fala muito tranquilamente, expor um pouco as nossas ideias em relação, principalmente ao dia de hoje, para a gente dar uma largada nessa pré-campanha, né, eleitoral, no sentido de começar, então, fazendo essa honraria, vamos dizer assim, esse reconhecimento ao papel da mulher negra na sociedade brasileira, na sociedade paraibana, de um modo geral, tá ok? E nós, então, vamos nessa perspectiva
de estar dialogando um pouco aqui hoje sobre esse ponto específico da importância do papel dessas mulheres na construção da nossa história, né? Eu até escrevi alguma coisa alguns dias atrás, conversando com as companheiras, os companheiros. Até escrevi algo, comecei a rabiscar alguma coisa nesse sentido, mas eu prefiro não fazer uma leitura assim muito pragmática dessa questão. Eu vou falando um pouco do que vier na cabeça a partir de agora, né? Para a gente, inicialmente, começar essa conversa pedindo perdão. Perdão, né, a todas as mulheres negras, né, na condição na minha condição masculina, né, na minha condição de homem brasileiro, homem paraibano, homem negro aqui da Paraíba, tá certo? Pai, irmão, né, filho. Então a gente começa pedindo perdão por tudo o que de mal essa sociedade tem feito, né, contra o gênero feminino, tá certo? Ultimamente a gente tem visto notícias muito ruins em relação a uma violência contra as mulheres, contra o gênero feminino, um feminicídio horroroso, violento, né? Um ciúme doentio que leva os homens, né, a tratarem as mulheres como objeto, né? E a gente quer, no dia de hoje, registrar nossa total solidariedade, não é bem solidariedade, é empatia mesmo, em relação com empatia, solidariedade e apoio às mulheres, né, registrando que não se tolera mais esse tipo de comportamento na sociedade atual, de um machismo exacerbado, um machismo danoso, tá certo? Que, inclusive, tem ceifado a vida de várias companheiras valorosas, não só aqui na Paraíba, né, mas no Brasil como um todo. A gente começa, então, pedindo perdão por essas atitudes, que não é nossa individual e que nós também nunca fortaleceremos esse tipo de comportamento, mas a gente pede perdão enquanto gênero, né, enquanto homem, e não entendemos uma sociedade igualitária, justa, democrática, numa sociedade que não haja equilíbrio entre os gêneros, né? O homem, a mulher, né? E a mulher como protagonista. A gente sabe do papel da mulher na construção de toda a história da humanidade, independente do que está sendo contado nos livros sagrados, por exemplo, independente de qualquer construção machista ao longo dos milênios, mas no momento atual, tá? Numa conjuntura em que a gente se reivindica moderno, né? A gente não pode mais tolerar esse tipo de agressão contra as mulheres. É nesse sentido que a gente pede perdão inicial por todos os crimes, todas as agressões cometidas contra as mulheres negras, o racismo, né, contra as mulheres. As mulheres negras são as principais vítimas do racismo. As mulheres negras no Brasil são as que recebem menor salário, né, são as mais discriminadas no ambiente de trabalho, são as mais atacadas com o assédio sexual e o assédio moral no ambiente de trabalho. A mulher negra brasileira, né, a mulher negra periférica do país,
que enfrentam uma batalha diária para se colocar como ser humano igual a qualquer outro, né, independente do gênero, tá? A gente começa, então, fazendo essa fala de perdão, muito sincera, sem nenhum tipo de, né, de outra interpretação, é perdão mesmo pelo que fizemos e pelo que não fizemos, tá ok? É nesse sentido que a gente começa a fazer essa fala hoje no Dia Mundial, Dia Internacional, dedicado à mulher negra, afro-paraibana, latino-caribenha, né? A mulher do Brasil. O Brasil, que é uma nação que tem um forte componente feminino em todos os sentidos, desde a mulher indígena, né, a mulher nativa brasileira, os povos originários, a mulher originária brasileira, seja qual for sua nação. Aqui na Paraíba, potiguaras e tabajaras, principalmente, né? As quilombolas, que fundaram também as comunidades, a gente remete imediatamente a Dandara, né? Hoje também é um dia dedicado a Teresa de Benguela, que é uma quilombola negra brasileira do Mato Grosso, né, que teve uma luta fantástica e o movimento negro, o movimento de mulheres, dedica esse dia também a Teresa de Benguela, grande quilombola brasileira do estado do Mato Grosso, né, mas que fez a sua luta ecoar em todo o país, na verdade, quando começou a se difundir a sua história, a sua luta. Aqui na Paraíba, a gente também gostaria de dedicar o dia de hoje a Gertrudes Maria, também quilombola, né? Não necessariamente quilombola, mas uma afro-paraibana que foi escravizada, né? E que obteve a sua alforria com muita luta, né? Gertrudes Maria é uma figura até que eu produzi um folheto de cordel sobre a história dela, que a gente está também divulgando já há mais de 2 anos, a história de Gertrudes Maria, né? Que fez uma peleja aí nos tribunais no século, né, no século XVIII, do século XVII para o século XVIII, aqui quando a Paraíba estava querendo se tornar, né, um estado, e a Gertrudes Maria iniciou uma batalha grande no Tribunal da Paraíba para garantir sua alforria, uma alforria que já estava adquirida, né, por ela mesma, com a sua luta, com seu tabuleiro vendendo quitutes, né, e comida nas ruas centrais históricas de João Pessoa. Então, a gente dedica também o dia de hoje a Gertrudes Maria, nascida em Cabedelo, né, e saía de Cabedelo para ganhar a vida, literalmente, no centro histórico de João Pessoa. Uma história muito linda, muito bonita, que a gente conta nesse cordel. E em outra oportunidade, a gente vai divulgar um pouco mais sobre isso. A segunda intenção da nossa fala hoje aqui, inclusive para deixar registrada, né, deixar gravada aqui no nosso canal, é o sentido que nós queremos dar ao dia de hoje e essa iniciativa nossa de comunicação para a gente fazer, a gente prestar, né, e registrar que nós estamos aqui para honrar as mulheres negras da Paraíba, do Brasil, fazer uma honraria, honrá-las na sua importância, tá certo? E, evidentemente, honrar todas as mulheres que nos deram condições de estar aqui hoje, começando pela mãe biológica, né? Eu dedico essa conversa, também essa fala, para a dona Dalvanira, que está aqui conosco, passou a conviver conosco
já há, né, alguns meses aqui, convivendo conosco. Dona Dalvanira, que me deu as condições de saúde inicialmente, de sobrevivência, né, e com seu trabalho, sua luta, garantiu o sustento de toda a família, dos meus irmãos, das irmãs dela, da família de um modo geral. Eu dedico, então, também a minha mãe, Dalvanira, mulher negra, corajosa, batalhadora, né? E uma pessoa que me transmitiu não só toda a carga genética que eu possuo, mas também muita sabedoria, muita espiritualidade, espirituosidade, fé, né? Uma pessoa que nos ensinou a fé no sagrado desde o início. Então, não podia deixar também de fazer esse registro para Dona Dalvanira, né? Nossa referência. Tem várias outras mulheres, me aconselharam até a não citar muitos nomes, para a gente não incorrer no erro de esquecer alguns, mas são nomes importantes: Rita, minha avó, Maria, avó paterna, tá certo? O Neves, que é uma espécie de minha tia, praticamente minha segunda mãe, também me ajudou a caminhar, né, no início até hoje. Tia Neves, tantas outras, as outras tias, né? E todas essas mulheres que foram entrando na nossa trajetória, no nosso caminho, endireitando, desentortando os nossos erros, os nossos desacertos, nos dando guia, nos dando, vai por aí, né? E nos dando também uma coisa importante, o sentimento de, né, também de convivência, de respeito ao feminino, né, à mulher de um modo geral. Sem esse convívio, sem esses ensinamentos, nós não conseguiríamos ser, né, o homem que somos nessa vida, né, nessa atualidade, vamos dizer assim. Nos deu os caminhos, a guia, né? As nossas mães espirituais, ancestrais, né? Orixás que nos deram a luz e a guia ancestral para que nós também chegássemos aqui, tá certo? Fazer uma saudação especial para Oxum, para Iemanjá, né? Para Iansã, para Nanã, tantas divindades africanas que nos garantiram o seu axé, né? Mesmo retirados que fomos da África e trouxemos, né? Elas nos deram, e os orixás nos deram, de um modo geral, essa condição desse axé ter transpassado, né, atravessado o Oceano Atlântico e nos permitido também difundir o sagrado Iorubá na terra brasileira e também aprender a conviver com todas as outras crenças que estão implantadas aqui no Brasil, tá bom? A gente começa, então, falando um pouco dessa necessidade ancestral que nos acompanha desde sempre, né? E é importante, no dia de hoje, 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Latina, Caribenha, a gente fazer esse registro da mulher quilombola, da mulher indígena, da mulher cigana, né? Temos uma comunidade cigana importantíssima aqui na Paraíba, principalmente lá na região de Sousa, né? Então, toda essa conformação que transformou o Brasil no que ele é hoje, né? A gente precisa dizer também que a força da mulher é algo assim imprescindível para o enfrentamento da realidade que nós temos hoje. A realidade política brasileira, né?
com todas essas mazelas que a gente tem visto. É a força da mulher que vai nos também ajudar a ultrapassar essa fase tão ruim que vivemos no Brasil, fazendo vencer o ódio, o preconceito, né? A questão das discriminações entre gêneros, as discriminações regionais também, né? O preconceito de classe, que atrapalha muito e é um problema sério em todo canto, né? Então, é a força da mulher que nos vai fazer superar esse momento difícil da vida brasileira, inclusive nas eleições de outubro, viu? Essa mensagem para você, homem, preste atenção na fala feminina, na fala das mulheres, no exemplo das mulheres, tá? Preste atenção. Recentemente, o Brasil viveu um golpe, né, dado institucionalmente numa sociedade machista, tá? Contra uma mulher que estava legitimamente na presidência da República desse país. Tudo começou ali, no golpe contra a companheira Dilma Rousseff. A gente gostaria de registrar isso porque nós não podemos apagar nem esquecer a nossa memória recente. É daí que surgem todos os problemas, as problemáticas que nós temos hoje. Tá? Na República, né, no Congresso, e a mensagem é que a gente preste atenção no que aconteceu. Por que que tiraram essa mulher do poder? Né? Por que que houve essa confabulação, né, de setores misóginos no Congresso, setores misóginos da sociedade, né, setores que a gente sabe muito bem quais são, que não toleram a mulher no poder, não toleram, simplesmente não toleram. Né? E isso precisa ser urgentemente, né, resolvido. Na nossa fase atual, na nossa conjuntura atual, a gente não pode admitir que numa república, num país que se diz democrático, esse tipo de atitude se repita. É preciso sinalizar para as futuras gerações, para as meninas, as moças, né, as senhoras que queiram disputar qualquer cargo na vida pública, que elas não sofram nenhum tipo de barreira. Nenhum tipo de barreira. Não se admite esse tipo de discriminação, né? Porque é mulher, né, não tem direito sim. E é nesse sentido que a gente vem hoje reforçar, referendar a importância da presença das mulheres, da mulher negra na vida pública, nas candidaturas. Né? A gente lembra muito bem de uma Benedita da Silva, tá certo? De uma Margarida Maria Alves, nossa Margarida aqui de Alagoa Grande, né? E tantos outros exemplos que a gente tem e que são, né, exemplos que a gente não pode perder de vista, né? De mulheres que fizeram e fazem a diferença. Eu vou só dar uma pausa aqui rapidamente para ver se a gente garante um pouco do silêncio, mas vocês entendem que é um ambiente doméstico. A gente vai iniciar essa campanha, essa pré-campanha, utilizando o ambiente doméstico, inclusive com a colaboração de duas companheiras aqui que estão reforçando e me ajudando nessa tarefa, Fabiana Veloso, a minha companheira, Júlia Veloso, que está aqui também no suporte, tá? Então, só para pedir um pouco de paciência para vocês em relação a algum barulho, né? A gente gosta de criar cachorro, eventualmente tem um barulho lá fora, mas assim, faz parte, né? E só para a gente registrar mesmo, a gente não podia deixar de passar, né,
esse momento, esse dia, o dia de hoje, começar essa caminhada de pré-campanha. Já estamos no final da pré-campanha. Daqui a 2 semanas as candidaturas estarão postas e a gente está aí pleiteando mais uma vez a condição de fazer uma disputa, dessa vez para a Câmara Federal, tá? Nas eleições de outubro vindouro, tá certo? Eu que já concorri, já disputei para a Assembleia Legislativa da Paraíba e na primeira tentativa na Câmara de Vereadores de João Pessoa. Esse ano a gente vai colocar a nossa experiência, a nossa vontade, né, um pouco do nosso tempo, da nossa trajetória nos movimentos sociais, principalmente na experiência profissional também, para essa candidatura a deputado federal, tá? Que ainda está em construção, né? A gente só vai ter uma definição disso daqui a uns 15 dias, depois que o prazo eleitoral for realmente possível, né? E todo esse processo burocrático de convenções do Tribunal Eleitoral e tudo mais estiver consolidado. De qualquer forma, a gente já tem anunciado aqui nas redes sociais a nossa disposição, nosso nome colocado aí como pré-candidato. Esse ano eu estou filiado ao partido Rede Sustentabilidade, né? Depois de duas candidaturas disputadas pelo Partido dos Trabalhadores, a gente achou por bem migrar, e esse ano nós vamos estar disputando aí pela Rede Sustentabilidade aqui na Paraíba, reforçando uma pauta que nós já vimos trabalhando há algum tempo, mas reforçando outras pautas que têm mais a ver, inclusive, com o perfil da Rede Sustentabilidade, tá? Eu já apresentei aqui nas redes sociais, mas eu vou dar uma passada rapidamente, até para a gente registrar também, os 5 eixos, né, que nós estamos pré-definindo com a nossa equipe, o nosso coletivo da candidatura. Estamos fechando aí 5 principais eixos esse ano para colocar na rua, para difundir as nossas ideias e as nossas propostas, efetivamente, né? Eu sempre trabalhei e vou continuar trabalhando com um eixo muito forte de saúde da população negra, né? A questão da saúde, das garantias da saúde pública, de políticas públicas para a saúde, tá? Eu que tenho uma rápida e humilde participação e colaboração no Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa e, mais recentemente, no Conselho Municipal de Saúde na cidade de Campina Grande, tá bom? A gente faz o controle social nesses conselhos, né? Tendo em vista a nossa própria condição de saúde de homem negro com a doença hereditária, genética, que nos foi herdada, inclusive com a vinda, né, das primeiras pessoas escravizadas para o Brasil, que é uma doença conhecida como anemia falciforme ou doença falciforme. Então, a gente tem uma bandeira forte na saúde da população negra e essa doença ela é muito prevalente. É uma doença do sangue, da hemoglobina do sangue, e ela é muito prevalente, muito forte na população negra, né? Muito forte. Mas com a miscigenação que ocorreu no Brasil, ela já se manifesta em pessoas que não são necessariamente negras, até pessoas não negras, né? Pessoas que são consideradas brancas, por exemplo, que têm anemia falciforme.
Então, a gente tem uma trajetória na defesa desse segmento, entendendo que a saúde da população negra ainda é muito negligenciada pelo SUS, inclusive, e a gente quer dar uma reforçada nas políticas públicas na saúde da população negra, na perspectiva de um SUS universal, um SUS mais dedicado às populações e aos segmentos da sociedade que mais precisam dele, tá certo? Nesse sentido que a gente tem um carro-chefe aí com a saúde da população negra. O outro eixo que a gente vai defender, né, caso obtenhamos sucesso nas próximas eleições, é em relação ao processo de democratização da comunicação. Como jornalista, como radialista, comunitário, a gente tem um compromisso com as políticas públicas para democratizar o acesso aos meios de comunicação. A gente tem visto que a comunicação aqui no Brasil também tem sido usada como arma de guerra, né, ideológica. E que poucos grupos que detêm televisão, detêm as emissoras de rádio, eles colocam a ideologia e a fala desses grupos predomina na mídia. Então, isso precisa de uma certa discussão. A gente pretende propor novas leis para o controle social da mídia, o controle social dos meios de comunicação, né? Uma discussão ampla com a sociedade, qual é a função da televisão, qual é a função da internet, qual é a função do rádio, e a gente chama tudo isso de democratização da comunicação. É importante também que os usuários de comunicação, os ouvintes, os telespectadores, aquilo que nós chamamos de audiência, tenha um canal de reclamação, um canal público de reclamação, para toda vez que um meio de comunicação extrapolar, né, a sua função, agredir um segmento, agredir uma população, agredir um conceito, agredir a consciência das pessoas, ele possa ser reclamado e ele receba uma punição em relação a isso, porque os canais de comunicação, principalmente televisão e rádio, são uma concessão que a sociedade, nós damos para os empresários da comunicação explorarem esse segmento do capitalismo, né? Então, todas as empresas de comunicação, elas precisam passar por um regramento, não é falar o que quiser, dizer o que quiser, expor o que quiser, né? E agora a gente está vendo muita mentira, muita falsidade, que a gente está chamando de fake news, né? Nos meios de comunicação. Isso precisa de um controle, porque a gente não quer consumir mentira. A sociedade quer consumir verdades e boas verdades, tá? Para que a gente progrida enquanto sociedade, enquanto coletivo. Então, esse eixo da comunicação é bastante importante na nossa trajetória, no nosso caminho, e nós temos um compromisso, né, com esse processo de democratização. Eu que já fui do sindicato, da diretoria do Sindicato dos Jornalistas, aqui na Paraíba, né, que já contribuí com a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária e outras organizações da sociedade civil. Eu sei da importância da gente ter uma comunicação saudável, democrática, republicana, né? E um pouco que dá uma linha de responsabilidade social para os meios de comunicação, tá certo? É nesse sentido que a gente fala de democratização da comunicação. Temos muitas coisas que nós vamos divulgar durante a campanha, se Deus quiser, no próximo mês, né, a gente vai estar aprofundando e detalhando um pouco mais essa história da comunicação, certo? O terceiro eixo é um eixo que tem a ver um pouco também com minha atividade profissional, que é a questão de políticas públicas para o meio ambiente
e para a agricultura orgânica, né? Eu que trabalho, sou servidor público numa empresa pública que trabalha com pesquisa agropecuária, eu sei exatamente a importância da gente, primeiro, garantir políticas públicas e novas leis de preservação do ambiente, né? A gente tem vários biomas aqui no Brasil, o mais famoso deles é a Amazônia, mas a gente tem pelo menos 5 biomas que precisam ser preservados com leis efetivas, leis que funcionem, né? Fiscalização, pesquisa, né? E garantir recurso público para preservar o ambiente. É nesse sentido que a gente coloca o terceiro eixo de ambiente e de agricultura orgânica para discutir com os agricultores, principalmente os agricultores familiares, discutir com os ambientalistas, esses guerreiros que defendem o ambiente brasileiro, o meio ambiente do Brasil, e em vários biomas, né? Na Amazônia, no Cerrado, naquela região do Pantanal, né? Na Caatinga, nossa fantástica Caatinga aqui no semiárido nordestino, né? E tantos outros, nos Pampas, lá do Sul, que é outro bioma importante aqui do Brasil. Então, a gente precisa entender os vários biomas do Brasil, a questão climática está aí na nossa porta, essas mudanças climáticas não são à toa, elas têm uma relação muito direta com o que a gente está fazendo com o ambiente, a preservação de rios, o lixo, a questão do lixo nos oceanos, nos rios, tudo isso precisa de um cuidado maior e a rede de sustentabilidade tem uma tradição nisso e a gente quer reforçar essas políticas públicas estando na Câmara dos Deputados Federais, né? Questão ambiental muito importante, a gente tem várias propostas nessa área, inclusive para fomentar os agricultores que produzem alimento orgânico. A gente tem dito que a saúde da população tem muito a ver com o que a gente tem, com o que a gente come, com aquilo que nos é oferecido para comer, né? Tanto da agricultura quanto da agroindústria, por exemplo, os produtos superprocessados, né? Os produtos transgênicos, tudo isso precisa de um cuidado, de leis específicas, e a gente está revisando a legislação em relação a essa problemática da alimentação orgânica, o meio ambiente, a agricultura, tudo isso está imbricado nessa questão. Por isso, nós temos um eixo específico para essa discussão, que a gente vai aprofundar também nos próximos dias aqui nos nossos canais. Vocês fiquem atentos, eu vou divulgar aqui um pouco os nossos canais, além do YouTube, né? Nós temos vários canais aí, Instagram, por exemplo, eu uso muito o @DalmoPB, deixa eu digitar aqui e colocar para vocês, @DalmoPB, que com esse perfil você vai encontrar nossas propostas e você vai encontrar nossas propostas, nossas ideias no Instagram. Nós estamos usando o Twitter há muito tempo também, aqui no YouTube, certo? E agora nós estamos usando também canais no Telegram e já usamos o WhatsApp há muito tempo, né? Então, assim, eu convido vocês também para nos acompanhar. Nós acabamos de criar um canal no Telegram para melhorar a nossa comunicação. Você pode se inscrever lá, é uma coisa espontânea, né? A gente não vai fazer aquela coisa de criar um banco e jogar aí, sabe? Você, de repente, sem pedir, você receber
propaganda eleitoral nossa, a gente quer adesão, na verdade, quer a tua participação, a tua solidariedade. E no Telegram você pode usar o mesmo telefone que eu estou usando para o WhatsApp, bom? Eu vou colocar também aqui na tela para as pessoas que assistirem esse vídeo poderem nos encontrar mais facilmente, tá? A gente continuar a discussão, ideias, sugestões, críticas, não se importem, a questão da crítica é muito importante para a gente ir corrigindo os caminhos, corrigindo os erros, na verdade, tá certo? E a gente vai divulgando, então, à medida do possível. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no meu canal, aqui no YouTube. É um canal que já tem vídeos anteriores das nossas outras candidaturas. Então, lá tem vídeos curtos também, de um pouco do que nós pretendíamos e que continuamos pretendendo nessa disputa eleitoral, nas futuras, nas passadas. Então, é uma demanda que não foi resolvida, principalmente em relação à população negra, né? Em relação à mulher negra, né? Aproveitando mais uma vez o dia de hoje como o Dia Internacional, o Dia Mundial da Mulher Negra, Afro-Latina e Caribenha, a gente não podia deixar de passar essa data sem fazer esse comentário, né? E convidar as mulheres, convidar as companheiras que nos conhecem dos movimentos sociais, convidar as professoras, convidar as jornalistas, convidar as radialistas, convidar o pessoal da agronomia, as agrônomas, tá certo? Nossas companheiras do trabalho, convidar toda essa turma que já nos conhece de algum tempo, né? Para nos seguir, se possível, inclusive, eu conto muito com a divulgação, o apoio, né? O esforço para a gente divulgar e mais pessoas conhecerem a nossa intenção, as nossas propostas. E nos próximos dias a gente vai estar divulgando aqui a candidatura já definida mesmo, com número, com tudo, né? E novos canais, novas ideias, novos vídeos. A gente vai criar um podcast para a gente divulgar áudio das nossas ideias, dos nossos momentos, além de alguns vídeos também, tá certo? E tem todos esses canais, então, para a gente se comunicar. E eu peço, então, o apoio para divulgar. Se você puder, estar replicando aí nas suas redes sociais, nos dando essa força, né? Para a gente estar avançando nessa discussão, né? A gente aproveita, então, essa data tão especial para a gente fazer essa anunciação, a primeira anunciação dessa condição de pré-candidato, tá certo? Nessa possibilidade da gente estar apoiando um esforço coletivo da gente trazer o Brasil, né? O Brasil brasileiro, vamos dizer assim, de volta para os trilhos do amor, do trabalho e do conhecimento, tá certo? Porque sem amor nada funciona, né? Sem amor eu nada seria, já diria Camões nos Lusíadas, né? Então a gente trabalha com essa tríade de ideias: amor, trabalho e conhecimento. O trabalho é realmente como uma atividade social dignificante, não uma atividade estressante, um ambiente de assédio, de ódio, nada disso. O trabalho como um instrumento de dignificação da nossa vida social, né? Trabalho digno, né? Trabalho de sustentação. Por isso que a gente fortalece tanto as organizações dos trabalhadores, os sindicatos, principalmente, tá certo? Nesse sentido, a gente fazer esse chamamento de novo
para que as trabalhadoras, os trabalhadores tenham fé na sua organização social, né? Se organizem, cobrem dos seus dirigentes. Se não concorda com o rumo do seu sindicato, reclame. Se não concorda com o rumo que a sua cidade tomou, reclame, né? Vá na prefeitura, vá no estado, vá na assembleia, mande carta, mande zap, reclame. Nós somos cidadãos e cidadãs, né? Todo esse jogo que está aí, somos nós que bancamos com os nossos impostos, é preciso ter clareza disso. E para o jogo ser bem jogado, para o jogo ser democrático, ser bom para todo mundo, né? Que todo mundo possa fazer gol, tá certo? Um gol legal, um gol bonito. É preciso que que o jogo seja limpo, seja transparente, né? E a cidadania é isso, você participar do jogo, não adianta, é como você não entrar no estádio para, sabe, nem torcer, entendeu? Então, é nesse sentido que a gente faz esse chamamento, não vamos desanimar, a situação está muito difícil, eu sei disso, nós atravessamos praticamente essa pandemia, né? Ainda está aí, não vamos descuidar da nossa saúde, nem na campanha, inclusive, vamos ter cuidado. A máscara ainda é importante, o uso de máscara, né? A questão da higiene das mãos, né? A aglomeração, vamos continuar evitando a aglomeração, né? Ou se for necessário uma reunião, mas com muito cuidado, continuando com cuidado. Quem não tomou as vacinas todas contra a Covid, por gentileza, se imunizem, porque a sociedade só vai estar totalmente protegida quando todo mundo estiver bem protegido, tá certo? E é nesse sentido que a gente faz essa primeira conversa, para a gente caminhar de forma bastante consciente nesse processo aí que está iniciando agora, minha gente. Prestem atenção nas propostas, tirem um tempo para avaliar, conversem com os vizinhos, conversem com os grupos que vocês confiam, não acreditem em tudo que chega no Zap Zap, vá checar se aquela informação noutra fonte, vá checar noutra fonte se aquela informação que você recebeu merece credibilidade, tá certo? Tudo isso é importante para a gente ter uma definição boa em relação às eleições que se avizinham, né? Evidentemente, nós vamos apoiando as candidaturas progressistas aqui na Paraíba, tá certo? Vocês sabem exatamente com quem podem contar, né? E a pré-candidatura, que já foi lançada, inclusive, agora é candidatura oficial do ex-presidente Lula, que nós apoiamos inequivocamente, deixar registrado aqui nesse momento, né? Não tem outro caminho, tá? E ver quais são os candidatos, as candidatas aqui na Paraíba que têm a compreensão do projeto que o presidente Lula vai colocar agora na campanha que vai começar, tá certo? É nesse sentido que a gente chama, né, a atenção de todas e de todos. Não teve momento nenhum da história desse país, na governança do Partido dos Trabalhadores, no governo Lula 1 e 2, no governo Dilma, e no segundo governo Dilma, que foi violentamente interrompido, não teve nenhum momento em que a população negra desse país recebeu tantos benefícios, né? Benefícios gerais, cota nas universidades para a juventude, né? A questão do trabalho, da estabilidade no trabalho, e tantas outras políticas públicas, segurança alimentar, né? Que também é um eixo que eu não falei, mas a segurança alimentar, o Brasil voltou ao mapa da fome, e a gente tem a obrigação de tirar novamente o nosso país desse mapa vergonhoso,
eu estou aqui para colaborar nessa caminhada, nessa discussão. A gente vai tirar o Brasil novamente dessa posição vergonhosa no mapa da fome, né? Já tiramos antes e vamos tirar de novo, independente do estrago que foi feito nesse país nos últimos anos. Tá certo? E um último eixo que a gente está agregando agora com muita força também, a partir de reflexões com o coletivo, com muita gente que nos apoia, nos procura, é uma coisa chamada bem-estar animal. Bem-estar animal. A ideia, de um modo geral, é garantir políticas públicas para a questão do cuidado, né, com os bichos, principalmente os animais domésticos, né? Ver essa questão do abandono de pets, né, que é um problema sério nas nossas cidades, nas nossas grandes cidades, né? O cuidado das instituições de zoonoses que cuidam desses bichos, desses animais, né? Tratar dessa questão com o máximo de bem-estar possível, oferecer o bem-estar para os animais, acabar de vez com os maus tratos, né? O abandono, né? Inclusive a maneira brutal como muitos animais, né, na pecuária, na criação de suínos e de aves, né, a gente favorecer políticas públicas que garantam uma condição, né, de criação, vamos dizer assim, né, porque a gente também não pode, de uma hora para outra, desligar a chave, né, de uma sociedade que é milenarmente carnívora, né? Mas a gente pode melhorar muito o bem-estar animal nas criações para que os bichos não sofram, principalmente esses principais que fazem parte da nossa dieta cotidiana, as aves, né? Os suínos, os bovinos, caprinos e tantos outros, né, que são utilizados aí para alimentação humana, mas fortalecer muito também a agricultura e as novas formas de alimentação, garantindo proteína vegetal para a comunidade vegana, vegetariana, garantindo políticas públicas, restaurantes populares veganos, com cardápio vegano, com cardápio vegetariano, para que o cidadão, a cidadã, possa escolher, né? E a gente possa também fazer uma educação em relação ao benefício do veganismo, do vegetarianismo, a importância de se alimentar melhor, de tirar um pouco a proteína animal, né, das nossas dietas e substituindo, tá certo? A criação de peixes e por aí vai. Então, o bem-estar animal é um quinto elemento importante para a nossa campanha, nossa pré-campanha, e a gente está aqui desenhando com muito carinho, muito cuidado, essa questão do bem-estar animal, discutindo com as sociedades protetoras, com as sociedades da natureza, que discutem a questão da natureza, né, do convívio, do equilíbrio entre o ser humano e os outros seres na natureza, da gente preservar o ambiente também para os outros seres, não é isso? Para todos os bichos, para todos os animais, e o bicho-homem é apenas mais um deles nessa biosfera magnífica que é o planeta Terra, né? Essa é a mensagem de hoje. A gente está chegando a 1 hora de transmissão. Agradecer a todos que nos apoiaram até aqui. A gente vai replicar esse vídeo depois, a partir de amanhã, né? E se vocês puderem compartilhar, desde já eu agradeço. Vamos fazer uma campanha o mais proativa possível, né? O mais bacana possível, propagando a importância do amor coletivo,
do amor como mola mestra das nossas motivações, certo? O fim do racismo, o fim da xenofobia, né? Acabar com essa história de feminicídio, de, sabe, agressão contra as mulheres ou contra qualquer gênero. Também cresceu muito a violência contra as pessoas LGBTQI+, né? Respeitar as diferenças, principalmente, respeitar a decisão de cada um e de cada uma nas suas sexualidades, nas suas performances, no seu modo de vida. O que a gente não pode tolerar é agressão, é violência, é você querer impor o seu modo para as outras pessoas. Aí não dá, né? Tem que ser uma coisa equilibrada, democrática, negociada para viver em sociedade. Nenhuma imposição, né, ela funciona em sociedade, né? Chega de fundamentalismos, né? Entender que uma ideia fixa na cabeça, que não muda, é um problema mental, né? Ela não é uma diretriz política, né? Você tem uma ideia fixa e acha que só o seu jeito, só a sua maneira é a que é boa, você está com um problema aí de ideia fixa, possivelmente um problema mental que dá para resolver, viu? Basta ouvir mais o outro, prestar atenção mais no outro, respeitar a opinião dos outros, né? Para a gente construir uma sociedade boa, saudável, igualitária, né? Sem violência, sem agressão por motivo A ou B. A gente não pode deixar que o Brasil se transforme, me desculpe até a comparação, deixar que o Brasil se transforme num Talibã, tá? Numa coisa fundamentalista, agressiva e sem noção, né? Deixar que o Brasil se transforme, sabe, voltar aos tempos, aqueles tempos sombrios, onde você não tinha direito nem de escolher a roupa que você quer usar. A gente não pode retroceder, a gente tem que avançar para a democracia, né, para o bom convívio, para o respeito. Isso só se faz com políticas públicas, com respeito, né, com negociação, e o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, o Senado, as assembleias, as câmaras de vereadores, os sindicatos, os conselhos públicos de políticas públicas, todos esses são espaços de negociação, de convencimento, de troca, de negociação, de conversa, para a gente chegar a um consenso. Não pode ser na imposição. Na imposição não tem condições, né? Nós não queremos viver nenhum tipo de nova ditadura, tá bom? Isso fique bem claro na cabeça de todas e de todos. Não queremos nova ditadura, nenhum tipo de nova ditadura, tá? Porque as ditaduras já mostraram que não servem para a sociedade humana moderna e avançada, né? A ditadura é coisa lá do passado, né? Coisa que não se tolera mais, tá bom? São essas as principais linhas. Eu queria deixar esse registro aqui, agradecer a quem eventualmente acompanhou, quem vai ouvir depois. Tem um recadinho também, antes de encerrar, da minha amiga poetisa, que eu gostaria de socializar aqui com vocês. Na verdade, um trecho de poesia dedicada a Teresa de Benguela, um texto aqui, uma poesia da nossa companheira Cristine Nobre, ela que também é cordelista, odontóloga, né? E que é uma mulher que tem nos ajudado a entender vários processos e tem uma consciência cidadã que a gente respeita muito e valoriza muito. Então, vou deixar um trecho aqui para a gente encerrar, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua companhia, né, nesse momento inicial da nossa pré-candidatura. Eu sou Dalmo Oliveira, jornalista, homem paraibano, pré-candidato a deputado federal
pela Rede Sustentabilidade, e a gente vai se ver aqui em outros momentos. Fiquem atentos também na propaganda eleitoral gratuita, que vai começar aí em meados de agosto, tá bom? Para a gente ter condições de divulgar mais amplamente as nossas propostas e ideias. Aqui uma poesia para esse dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Em terras dominicanas, mulher negra pintou tela. São Teresas de Benguela, latino-americanas, caribenhas com suas ganas, criando dia festivo. Um calmante, lenitivo, amenizando as dores, um dia para 1000 clamores, um momento reativo. Deixo aqui uma poesia para esse dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Em terras dominicanas, mulher negra pintou tela. São Teresas de Benguela, latino-americanas, caribenhas com suas ganas, criando dia festivo. Um calmante, lenitivo, amenizando as dores, um dia para 1000 clamores, um momento reativo. Nobre, deixo aqui uma poesia para esse dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Em terras dominicanas, mulher negra pintou tela. São Teresas de Benguela, latino-americanas, caribenhas com suas ganas, criando dia festivo. Um calmante, lenitivo, amenizando as dores, um dia para 1000 clamores, um momento reativo. Tá, então é isso. Deixa eu ver como é que está o som. Ok, então a gente encerra aí com a poesia de Cristine Nobre, certo? Eu agradeço a todas e todos por esse momento. A gente vai estar muito disponível para conversar nos próximos dias, tá bom? Deixando aqui os nossos contatos, as nossas... Aqui nessa live você vai encontrar, né, alguns canais aqui para a gente conversar mais, tá bom? E é isso. Eu gostaria realmente de agradecer a oportunidade, viu? Dizendo a todas e todos que nós estaremos nos próximos dias nas redes sociais divulgando mais as nossas, inclusive nossa agenda, né? Nossa agenda futura. E no final dessa semana a gente deve ter novidades em relação ao próximo passo dessa pré-candidatura. Tá bom? Muito obrigado, boa noite. E a gente vai se vendo por aqui e em outros cantos também, né? Tá certo? Boa semana, pessoal. Muito boa semana.